Muito bem, de volta aqui na programação da Auriverde, estou recebendo aqui a nossa querida Patrícia Rossi para mais uma boa conversa nesta semana. Patrícia Rossi, seja muito bem-vinda, ela que é analista comportamental e hoje vai conversar com a gente sobre alguns assuntos que os ouvintes e também internautas procuraram saber junto com ela em suas redes sociais. Paty, seja muito bem-vinda, uma ótima tarde para você. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Gabi. Boa tarde aos nossos internautas e a toda a nossa audiência que nos ouve e nos acompanha. É sempre um prazer e uma grande honra estar aqui com vocês. Pois é. Paty, você recebeu algumas mensagens por esses dias, né? Mensagens essas que chamaram a sua atenção e que você resolveu, juntamente conosco, tratá-las aqui na programação da Auriverde, justamente para que outras pessoas não tenham também os mesmos problemas que essas pessoas relataram. E o primeiro comentário que você recebeu foi da Lívia, que diz o seguinte: infelizmente caí no conto de um coach famosinho que usou o conceito da média das 5 pessoas para vender o seu curso e ensinar a ganhar dinheiro e ficar famoso. Resumindo, eu me endividei, fiquei com restrição financeira e quase perdi marido e filhos. Agora me diga, onde eu errei? Por que comigo não deu certo e para muitas pessoas tem dado certo, Paty? Lembrando, Léo, que esse assunto nós abordamos na semana passada, né? Que nós falamos de uma frase muito famosa, né? De Emmanuel James Hall, ou conhecido somente como James Hall, que foi também o mentor do fundador internacional da Herbalife e do Coach Life, que difundiu todo o conceito do coach, principalmente aqui no Brasil, e tornou esse conceito mais conhecido, que é do... Ai, me fugiu o nome dele agora. Tony Robbins. Ok. Né? E aí a gente conversou a respeito dessa frase, desse autor, empreendedor e palestrante motivacional, que acabou virando um conceito. E depois que eu saí da rádio, me chegou alguns comentários, algumas perguntas, e eu achei bastante interessante, por isso que a gente resolveu trazer isso hoje. E lembrando que os nomes são fictícios, porque eu pedi autorização para essas pessoas, e elas pediram somente para que não revelassem os nomes, então a gente colocou nomes fictícios. E o caso da Lívia foi um dos casos que mais me chamou a atenção, porque eu entrei em contato com ela para a gente conversar e ter um conhecimento um pouco maior de qual era a dor dela, né, em relação a esse conceito, e como ela se sentiu ludibriada em relação à compra desses cursos, com a intenção de ganhar para ter uma condição financeira melhor, de ganhar dinheiro para se tornar uma influenciadora, e acabou que se tornou uma pessoa endividada e, por conta disso, quase perdeu sua família, marido e filhos, né? Porque isso causou um transtorno financeiro muito grande. E o que mais me chamou a atenção é que, em tudo isso, ela mesmo sendo vítima de toda essa situação, ela acabou se sentindo uma pessoa incapaz. Porque o que mais me chamou a atenção na pergunta dela é: por que comigo não deu certo e para outras pessoas dão certo? Né? Eu vou responder o que eu disse exatamente para ela. A criação do conceito não vai fazer com que você se torne uma pessoa financeiramente viável, uma pessoa milionária, só porque você está andando com pessoas milionárias, né? Existe todo um processo para que você se torne uma pessoa que consiga enriquecer dentro desse conceito. E nem sempre isso vai funcionar para todas as pessoas. Vamos lá, Léo. Não é receita de bolo. Não é receita de bolo. Isso tem que ficar muito claro. Eu vou te perguntar uma coisa, Léo. Escolhe aí, mentalmente, 5 pessoas que tenham um nível econômico superior ao seu, que viva melhor, que tenha um ganho melhor, que sejam pessoas que você possa ter um network mais próximo. Pensou? Pensei. Você acredita realmente que você andando só com essas pessoas, você vai conseguir mudar a sua situação financeira? Certamente não.
Então, existe todo um conceito em cima disso. Primeiro, você tem que saber se você vai ser acolhida por essas 5 pessoas. Segundo, você vai ter que entender se, no meio que você vai estar sendo inserido, você tem condições de prestar serviços para essas pessoas que te dê um retorno financeiro viável, que vai fazer com que você evolua profissionalmente. O que acontece? Às vezes, as pessoas, elas entram nesses cursos, ela vai se relacionar com pessoas assim que efetivamente, financeiramente estão melhores do que ela, mas ela não sabe dizer se ela não avaliou se ela está preparada para isso, se ela tem as capacidades ou as qualificações necessárias para começar a prestar serviço. O fato somente dela andar com essas pessoas não vai fazer a menor diferença. Muito pelo contrário, vai fazer com que ela se endivide. Porque se ela começa a frequentar um ambiente onde não é um ambiente natural dela, onde as pessoas têm mais posses, o que vai acontecer? Ela vai ter que começar a investir mais nas suas roupas, no seu sapato, no seu veículo, nos locais onde essas pessoas vão andar. Então, automaticamente, isso já vai começar a criar uma dívida para ela. Então, tem que ter um planejamento muito sério em cima disso. Ela tem que, primeiro, observar o cenário onde ela vai ser inserida, para ver se ela tem realmente condições de estar desenvolvendo um trabalho para essas pessoas. E se essas pessoas que ela escolheu para ser a média delas, vão acolhê-la para ajudar ela nesse processo. E nem sempre as pessoas estão preparadas para isso e nem sempre as pessoas são acolhidas para isso. Então, precisa ter aí um planejamento, uma estratégia bem elaborada. Não que o conceito não funcione, ele funciona, mas não da forma banal que está sendo tratada, como se você começasse a andar com 5 pessoas que estão no nível superior que você economicamente fosse trazer o dinheiro que você precisa, ou que você mentalizando, o dinheiro vai vir. Não é dessa forma. Ou você mudando a frequência, o dinheiro vai acontecer. É um conjunto de estratégias que tem que ser bem elaborado. Por exemplo, você não pode, de repente, chegar no meio dessas 5 pessoas e começar a andar com elas. Você precisa ter uma estratégia, você precisa conversar com elas, você precisa pedir apoio, você precisa perguntar como é que faz, você precisa perguntar para elas se você pode oferecer serviço, se os serviços que você está oferecendo vêm ao encontro daquilo que ela precisa, se a qualidade que você oferece é a qualidade do serviço que as outras pessoas estão procurando. Então, existe toda uma estratégia embasada em cima disso. Tem que pensar também, né, Paty, como que essas pessoas ficaram ricas, né, ou milionárias. Por quê? A disposição que essas pessoas tiveram para chegar nesse nível financeiro maior, talvez não seja a mesma disposição que o cidadão tenha para chegar no nível em que ele quer. Então, veja, tudo é questão de abrir mão de algumas coisas. E tem gente que não quer abrir mão de muita coisa. É o processo, né, Léo? É o processo. Então, você falou algo que é o cerne da questão, porque na maioria das vezes as pessoas querem as coisas de forma muito fácil e de forma instantânea. Eu estava acompanhando o programa esses dias do Pitoli, e ele estava conversando com uma professora e essa professora falou daquilo que a gente chama de adaptação hedônica, que a gente falou no passado, que é a facilidade que as crianças têm hoje de se desapegarem de brinquedos que elas queriam muito, que dura muito, que é muito rápido, é muito frívolo esse fato deles quererem algo e dali a pouco eles não quererem mais, né? Então, nem sempre as pessoas elas estão dispostas a pagar o preço para aquilo, né? Não quer abrir mão de uma viagem, não quer abrir mão de um carro novo, não quer abrir mão. Elas querem que as coisas aconteçam, mas não estão dispostas a se sujeitarem ao processo. E tem algo muito interessante, Léo. As pessoas, elas estão acostumadas a se prepararem para o sucesso, mas nunca para o fracasso. E quando elas fracassam naquilo que elas estão se propondo a fazer, elas sentem esse fracasso como um sentimento de derrota e não com um sentimento de aprendizado, dizendo, olha, eu fracassei aqui, então aqui eu já não erro mais. E usa isso como uma ferramenta ou como um trampolim para o próximo passo. Não.
Na maioria das vezes, a pessoa, ela para no primeiro erro, no primeiro fracasso, na primeira dificuldade. Não estou dizendo que foi o caso específico da Lívia, que fique muito claro isso, né? Mas a maioria das vezes as pessoas elas não estão dispostas a levar aquilo até o final. Quando começa a tornar difícil, elas desistem, elas param no meio do caminho, e às vezes a vitória dela está logo ali. Mas é inteligente também saber qual é o seu limite. Tudo que você vai fazer, Léo, você precisa determinar qual é o seu limite. E quais são os seus valores inegociáveis. Porque no meio dessa caminhada, com essas 5 pessoas que você julgam superiores a você, porque elas estão vivendo vidas que você gostaria de viver e ainda não está vivendo, nem sempre os seus valores inegociáveis serão os valores inegociáveis da outra pessoa. E está tudo bem, não cabe julgamento. Só que tem coisas que, de repente, você tem que fazer. E será que você está disposto a fazer isso? Será que vai ferir algum princípio seu? Então, você tem que ter muito claro quais são os seus valores, quais são os seus princípios, né, os seus valores inegociáveis e qual é o seu limite, até onde você vai, para que você depois não se arrebente numa situação que acabe, como essa nossa ouvinte falou, que quase perdeu a família, faliu, quebrou, ficou endividada por uma situação que ela não soube avaliar bem. E no fim ela se sentiu culpada, como se ela tivesse sido a pessoa incompetente. E não foi. Às vezes ela pode não ter sido bem assessorada, às vezes ela pode não ter tido um planejamento adequado. Muitas coisas podem ter acontecido. Ou às vezes ela agiu de forma mais ingênua, né, sem avaliar todos os índices, né, que foram mostrados para ela. Agora, tem também o comentário do Adalberto, lembrando que... Alberto. Eu falei Adalberto, não sei porquê. Né? O Alberto, que também é um nome fictício, né? Uhum. E ele diz o seguinte: é tanta ingenuidade e ganância para ter dinheiro e ser famoso, que as pessoas estão fazendo qualquer coisa. Patrícia, você realmente acredita que podemos mudar a nossa condição financeira apenas se relacionando com pessoas que possuem uma condição financeira melhor que a minha? É claro que não, eu não acredito. Eu acredito nos processos. Eu acredito no acolhimento, eu acredito no planejamento, eu acredito que você tem que estar disposto a trabalhar muito para você atingir o seu objetivo. O processo da modelagem, ele te ajuda muito. E você está no meio de pessoas que já atingiram o patamar que você gostaria de atingir, te facilita muito, porque eles têm os caminhos que eles trilharam. Agora, o que existe de diferença entre tudo isso primeiro, se eles estão dispostos a permitir que você modele eles e te deem todo esse caminho que eles trilharam, né? Como seria assim, dá para você um mapa onde está o tesouro, te ensinar a chegar até lá, porque nem sempre as pessoas que você gostaria de modelar, elas estão dispostas a isso, né? Eu tenho um grande amigo que ele tem uma velha máxima que ele diz o seguinte, os seus amigos querem te ver bem, desde que você não esteja melhor que eles, né? Em algumas situações você vai se deparar com pessoas assim, que ela é sua amiga, que ela gosta de você, mas ela não está disposta a te dar o mapa da mina. E tá tudo bem. No meu ponto de vista, não tem nada de errado. Ela quer que você atinja os seus objetivos por mérito seu, por esforço seu, e não está disposta a te ajudar. Então, se eu falar que eu acredito que o fato de eu andar com pessoas que estão vivendo uma vida que eu gostaria de viver, que estão bem financeiramente, e que eu serei a média delas, e com isso eu vou me tornar uma pessoa influente, uma pessoa resolvida financeiramente, seria ingenuidade. Não é um passe de mágica. Isso exige muito trabalho. E também não é ganância. Entenda, porque tem pessoas que têm o direito, todos nós temos o direito de ter uma vida feliz, uma vida tranquila, uma vida financeiramente estável. Isso é direito de todos, então eu não vejo como ganância. Ganância, ela vai ser se você estiver disposto a fazer qualquer coisa, a passar por cima dos seus princípios, a passar por cima das pessoas para realizar os seus objetivos. E a gente não está falando, não é sobre isso. A gente está falando sobre uma estratégia, sobre um conceito que exige um planejamento e exige muito trabalho e muita dedicação. Nisso eu acredito.
Agora, Paty, tem também a participação do Antônio, que diz: Patrícia, você tem realmente experiência nesse conceito? Ou seja, aplicou efetivamente em sua vida ou só está falando da boca para fora? Entenda, não estou duvidando do seu conhecimento, só quero realmente ter certeza da sua vivência. Sim, Léo. Quando eu entrei em contato, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu entendi que isso era um processo de modelagem muito interessante. E eu sou uma pessoa que eu sou muito bem relacionada. Eu entro em lugares que, para minha classe social, para o meu ganho social, pessoas do meu nível social não entrariam. Então, eu sou uma pessoa muito bem relacionada. E quando eu descobri esse conceito, eu acabei escolhendo 5 pessoas para mim como mentores, né? E o que aconteceu? Eu comecei a me relacionar com essas pessoas que estavam vivendo uma vida que eu gostaria de viver, que faziam viagens que eu gostaria de fazer, que tinham conhecimento que eu gostaria de ter. E fui muito bem recebida nesse meio. Só que, à medida que eu fui caminhando dentro desse meio, eu descobri que a minha essência não era aquela essência dessas pessoas. Eu sou uma pessoa mais simples, eu sou uma pessoa que eu gosto de ter uma vida mais simples, de me relacionar com pessoas mais simples. Então, eu observei que não era para mim. Não porque eu não podia, mas eu efetivamente eu não queria viver em casas tão luxuosas, ter carros tão luxuosos. Patrícia, isso é mentira? Não, não é. Eu sou uma pessoa simples, de hábitos simples. Então, à medida que eu comecei a ver como essas pessoas viviam, né, que tinha situações... Aconteceu um evento que eu estive, que eu achei extremamente interessante, que foi o start que eu tive, que eu entendi que eu estava querendo uma vida que não era para mim, que não tinha nada a ver com a minha essência. Foi um dessas pessoas que eu estava, um desses mentores chegou em mim e falou que estava recebendo algumas pessoas que eram pessoas que ele efetivamente não gostava, mas que eram pessoas que estavam num nível social, né, elitizado, que estava vivendo um momento interessante na sociedade e que fariam muito bem para os negócios deles, né, dele e da família dele. E quando ele falou isso e recebeu essa pessoa muito bem, eu fiquei muito chocada. Eu falei, gente, então quer dizer que eu vou ter que receber pessoas que eu não quero dentro da minha casa, que para mim casa é um solo muito sagrado, né? Eu vou ter que me comportar de uma maneira que não sou eu, e não bateu, não desceu, Léo. Eu falei, não. Se eu tiver que fazer isso, eu vou estar ferindo a minha essência, eu vou estar ferindo os meus valores inegociáveis. Eu sou o que eu sou, e eu vou ser sempre o que eu sou. Eu gosto da minha essência, eu quero evoluir, eu quero melhorar como ser humano, mas tem certas coisas que eu não vou fazer, eu não consigo. Eu sou sincera demais, eu não saberia agir dessa forma. Então, eu entendi naquele dia que tinha algumas coisas que eu não faria. E isso é uma delas. E depois do evento eu ainda perguntei, como é que foi? Você atingiu o seu objetivo? Foi legal, foi bacana. Nossa, ele ficou impressionado, eles gostaram muito, vão me abrir algumas portas, etc. E tal. E aí eu perguntei, e aí, você mudou o seu conceito em relação a eles? Não, Patrícia, não mudei. Eu continuo pensando o que eu pensava antes. Pesado isso, né, Léo? É muito. Mas tem uma pensar. Clareza, né? Sim. A pessoa tem que ter clareza. Não cabe julgamento aqui, ok? Não existe um julgamento nisso. Existem o que as pessoas querem fazer. E, olha, detalhe, não estava passando por cima de ninguém, não estava fazendo nada ilícito, simplesmente era uma negociação comercial, onde ambos, tanto ele como os convidados dele, estavam trocando trabalho, trocando serviço. Então, legitimamente, não é nada de errado com isso, mas da forma com que isso evoluiu é que me pesou bastante. Talvez se fosse num ambiente neutro, pode ser que eu mudaria minha concepção, mas não trazer como se fosse uma pessoa muito próxima a mim, eu não consigo fazer isso. Muito bem. Patrícia Rossi, analista comportamental. Nós temos muito mais assuntos pela frente, mas infelizmente a hora não espera, o tempo urge. Patrícia Rossi, como encontrá-la nas redes sociais?
Então vamos lá. No Instagram, Patrícia Rossi _oficial. Canal no YouTube, Patrícia Rossi Treinamentos, Aprendendo com o Senhor. E no WhatsApp, que é a forma mais rápida de eu responder, 14 99774 0965. E, Léo, eu quis trazer essas perguntas porque eu sei que teve muitas outras que as dores eram parecidas, né? E para deixar muito claro que tudo aquilo que eu falo e que eu trago, eu tenho vivência naquilo. Então, não é algo de conceito. Tem o conceito, tem a parte da experiência e tem a parte da vivência. E para mim está tudo bem. Pode perguntar que eu respondo sem mimimi, eu sou muito transparente. Patrícia Rossi, obrigado pela presença, um grande abraço e até a semana que... A semana que vem, não? Não, semana que vem, não. Só ano que vem. Só o ano que vem agora. Vai passear? Vou passear. Então, eu já quero desejar um Feliz Natal a todos, um ano novo debaixo da graça, debaixo da unção do Senhor, e lembrar que o Natal é para a gente comemorar o nascimento de Cristo, que é o nosso Salvador. Então, amados, fiquem todos com Deus, sejam todos abençoados e até o ano que vem. Valeu! Patrícia Rossi aqui na programação da Auriverde. Beijo grande e até o nosso próximo encontro. Pati, Feliz Natal para você.